Gênesis 49. Jacó chamou todos os seus filhos e pediu para eles se juntarem ao seu lado, porque ele queria contar o que iria acontecer com o futuro de cada um deles e de seus descendentes no futuro. Ele pediu que todos os rapazes prestassem muita atenção no que ele ia falar, começando pelo mais velho. Jacó olhou para Rúben e disse que ele era o seu primeiro filho, o símbolo do seu orgulho e da sua força de jovem. Rúben tinha tudo para ser o líder e o mais respeitado de todos. Mas como ele era descontrolado e agitado como as águas de uma tempestade, ele perdeu essa liderança. Isso aconteceu porque, no passado, Rúben cometeu um erro grave e desonrou a própria família. Depois, Jacó falou sobre Simeão e Levi. Ele explicou que os dois eram muito parecidos na violência e usavam suas espadas para fazer o mal. Jacó deixou claro que não concordava com os planos deles e não queria participar das suas reuniões secretas. No passado, levados pela raiva, os dois mataram homens e maltrataram animais só por crueldade. Por causa desse temperamento furioso e cruel, Jacó avisou que os descendentes deles não teriam um território único no futuro. A família deles seria espalhada e dividida pelo meio das outras terras. Quando chegou a vez de Judá, as palavras foram de liderança. Jacó disse que os seus irmãos iriam elogiá-lo e respeitá-lo. Judá seria forte contra os seus inimigos e a sua família governaria sobre as outras. Ele foi comparado a um leão jovem e forte, que caça e depois descansa com tanta autoridade que ninguém tem coragem de incomodar. Jacó profetizou que o poder de governar e o bastão de comando sempre ficariam com a família de Judá, até que chegasse o verdadeiro dono desse poder, a quem todos os povos do mundo iriam obedecer. No futuro, a terra dele seria tão rica e farta que as pessoas amarrariam seus jumentos nas melhores videiras. Haveria uvas e vinho de sobra, e todos teriam muita saúde. Sobre Zebulon, Jacó disse que o futuro da sua família seria morar perto do mar. O território deles serviria como um porto seguro para os navios que viajam pelo oceano, e as suas fronteiras iriam longe. Para Issacar, o pai usou a comparação de um jumento forte, acostumado a carregar peso. Jacó explicou que Issacar veria que a terra onde ia morar era muito boa e gostosa para descansar. Por causa disso, ele aceitaria trabalhar duro na lavoura e carregar fardos pesados para aproveitar aquele lugar bom. Sobre Dan, foi dito que ele julgaria e defenderia o direito do seu próprio povo. Ele foi comparado a uma pequena cobra escondida no caminho, que morde o calcanhar do cavalo para fazer o cavaleiro cair para trás. Isso significa que, mesmo sendo uma família menor, eles usariam a esperteza para vencer os inimigos. No meio dessas palavras, Jacó fez uma pausa. Olhou para os céus e disse que esperava pelo salvamento do Senhor. Sobre Gade, o pai avisou que ele seria atacado por bandos de inimigos, mas que não ficaria atrás. A família de Gade seria corajosa, perseguiria esses bandos e venceria no final. Para Aser, a promessa foi de muita fartura. A terra dele produziria alimentos maravilhosos, comidas tão gostosas que seriam dignas de serem servidas em festas de reis. Sobre Naftali, Jacó o comparou a uma gazela que corre livre e solta pelos campos, trazendo boas notícias e palavras bonitas. Quando chegou em José, o filho que tinha sido vendido e virou governador, Jacó falou com muito carinho. Ele disse que José era como uma árvore cheia de frutos, plantada bem perto de uma fonte de água, com galhos compridos que crescem tanto que passam por cima dos muros. Jacó lembrou que no passado, muitos inimigos atacaram José com maldade e inveja, jogando flechas contra ele. Mas a proteção de José continuou firme e os seus braços continuaram fortes e ágeis.
Isso aconteceu porque o Deus poderoso, o pastor e a rocha que protege a família, estava com ele. Jacó garantiu que o Deus Todo-Poderoso continuaria abençoando José com chuva lá do céu, com muita água vinda da terra e com muitos filhos e animais. O pai disse que as bênçãos que estava dando para José eram maiores do que as riquezas das montanhas mais antigas do mundo e que todas elas ficariam guardadas sobre a cabeça de José, o filho que se destacou entre os irmãos. Por fim, sobre Benjamim, o mais novo, Jacó disse que ele era como um lobo valente, que de manhã sai para caçar e de tarde divide com a família tudo o que conseguiu vencer. Essas foram as palavras que Jacó disse para os seus 12 filhos, que depois deram origem às 12 tribos do povo. Ele deu a mensagem certa e a bênção que cabia para cada um deles de forma justa. Logo depois, Jacó deu as suas últimas instruções. Ele avisou que estava chegando a hora de morrer e se juntar aos seus antepassados. Por isso, pediu seriamente para ser enterrado junto com a sua família na caverna que ficava no campo de Macpela, em Canaã. Ele relembrou que aquele terreno tinha sido comprado por Abraão para servir de cemitério da família. Jacó explicou que ali já estavam enterrados o seu avô Abraão e Sara, o seu pai Isaque e Rebeca, e que ele mesmo tinha enterrado a sua esposa Lia naquele lugar. Assim que acabou de dar todas essas orientações para os seus filhos, Jacó recolheu os pés na cama, fechou os olhos e faleceu em paz, partindo para junto de seus antepassados. Embora essa história tenha acontecido há milhares de anos, ela nos ensina 3 lições valiosas para a nossa vida hoje. Primeiro, que as nossas atitudes constroem o nosso futuro. Jacó conhecia profundamente o caráter de cada filho. Os erros do passado de Rúben, Simeão e Levi trouxeram consequências sérias para o futuro deles, enquanto a fidelidade de José e a postura de Judá geraram grandes recompensas. Na prática, o que plantamos hoje através do nosso comportamento e das nossas escolhas determina o tipo de colheita que teremos amanhã. Segundo, a importância de enxergar o potencial único de cada um. Jacó não deu uma bênção genérica e igual para todos. Ele soube olhar para cada filho e identificar suas características específicas, fossem elas a força, a liderança, o trabalho ou a inteligência. Na nossa vida, precisamos aprender a respeitar as diferenças e a valorizar os talentos únicos das pessoas que estão ao nosso redor, entendendo que cada um tem um papel diferente no mundo. E terceiro, a certeza de que a proteção de Deus nos sustenta nas provações. Ao falar de José, Jacó destacou que, mesmo sendo atacado por arqueiros com rancor, ele permaneceu firme, porque as mãos do Deus poderoso o sustentavam. Na prática, quando passamos por momentos difíceis, perseguições ou desafios que parecem injustos, podemos confiar que a nossa verdadeira força vem de Deus, que nos mantém firmes e nos ajuda a vencer os obstáculos. Gênesis 50. José se jogou sobre o corpo de seu pai, chorou muito e o beijou com enorme carinho. Em seguida, deu ordens aos médicos que trabalhavam para ele para que fizessem o embalsamamento do corpo do pai, para preservar o corpo. Os médicos levaram 40 dias inteiros para terminar, pois esse era o tempo certo que o processo demorava. Além disso, o povo do Egito ficou de luto e chorou a morte de Jacó por 70 dias. Depois que o tempo de luto passou, José foi conversar com as pessoas que trabalhavam no palácio do rei e pediu um favor, que eles falassem diretamente com o rei. José queria que dissessem ao rei que Jacó, antes de morrer, o fez fazer uma promessa séria, avisando que estava morrendo e que queria ser enterrado no túmulo que ele mesmo tinha preparado lá na terra de Canaã. José pediu permissão ao rei para viajar, enterrar o pai e prometeu que voltaria logo em seguida.
O rei respondeu que ele podia ir em paz e cumprir o juramento que tinha feito ao pai. Então, José saiu em viagem para enterrar Jacó. Com ele foram todos os conselheiros do rei, os líderes do palácio e as autoridades mais importantes do Egito. Também foram todos os parentes de José, seus irmãos e toda a família de seu pai. Eles deixaram na região de Gósen apenas as crianças bem pequenas, as ovelhas e os bois. A viagem parecia um grande desfile, cheia de carruagens e cavaleiros, formando um grupo enorme de pessoas. Quando chegaram a um campo aberto chamado Atade, que ficava perto do rio Jordão, eles pararam e choraram em alta voz, com muita tristeza. Ali, José fez uma cerimônia de luto que durou 7 dias inteiros por causa da morte de seu pai. Os moradores daquela terra viram todo aquele choro e comentaram que os egípcios estavam fazendo uma cerimônia de luto muito solene e importante. Por causa disso, aquele lugar perto do Jordão ganhou o nome de Abel Mizraim. Os filhos de Jacó fizeram exatamente o que o pai tinha pedido antes de morrer. Eles o levaram até a terra de Canaã e o enterraram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre. Aquele era o terreno que Abraão tinha comprado para servir de cemitério para a família. Depois que o enterro acabou, José voltou para o Egito junto com seus irmãos e com todas as pessoas que tinham ido com ele. Com a morte do pai, os irmãos de José começaram a ficar com muito medo. Eles pensaram que agora José poderia guardar rancor e resolver se vingar de toda a maldade que eles tinham feito contra ele no passado. Por isso, resolveram mandar um recado para José, dizendo que antes de morrer, o pai deles tinha deixado uma ordem. O recado dizia para José perdoar de coração os erros, os pecados e a maldade dos seus irmãos. Eles pediram, por favor, que ele perdoasse os servos do Deus de seu pai. Quando José ouviu essa mensagem, ele chorou de emoção. Depois, os próprios irmãos foram até ele, se ajoelharam com o rosto no chão e disseram que estavam ali para serem empregados e escravos dele. Mas José acalmou todos eles e disse que não precisavam ter medo, pois ele não estava no lugar de Deus para julgá-los. José explicou que eles até planejaram fazer o mal contra ele no passado, mas Deus transformou todo aquele mal em um bem maior para salvar a vida de muita gente, como estava acontecendo agora. Ele pediu novamente que não tivessem medo, prometendo que continuaria sustentando os irmãos, seus filhos e suas famílias. Desse jeito, conversando com muito carinho, ele acalmou o coração de todos. José continuou morando no Egito com toda a família de seu pai. Ele viveu 110 anos e teve a alegria de ver os seus netos e bisnetos crescerem. Antes de morrer, José chamou seus parentes e avisou que a sua hora estava chegando. Mas ele garantiu que Deus com certeza iria ajudar a família no futuro, tirando todos daquela terra e levando-os de volta para a terra que Deus tinha prometido dar para Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel fazerem uma promessa firme. Ele pediu que no dia em que Deus os levasse dali para a nova terra, eles levassem junto os ossos dele para serem enterrados lá. José morreu com 110 anos de idade. O seu corpo foi embalsamado pelos médicos e guardado em um caixão de pedra no Egito, esperando o dia da grande viagem. Gênesis 50 nos ensina lições valiosas para a nossa vida hoje, o verdadeiro significado do perdão. Mesmo depois de muitos anos e da morte do pai, os irmãos de José ainda carregavam o medo e a culpa pelo erro que cometeram. José, no entanto, mostrou que o perdão dele era real. Ele não usou o seu poder para se vingar, mas para acolher. Na prática, perdoar de verdade limpa o passado e traz paz não apenas para quem errou, mas principalmente para quem decide não guardar rancor.
é que Deus transforma situações ruins em bênçãos. José resumiu sua história de vida em uma frase marcante: as pessoas tentaram fazer o mal, mas Deus transformou tudo em bem. Na nossa vida, muitas vezes passamos por injustiças, rasteiras ou momentos difíceis causados por outras pessoas ou pelas circunstâncias. Essa história nos ensina a confiar que Deus tem o controle de tudo e pode transformar os momentos mais dolorosos em um recomeço cheio de propósito. E há a importância de manter os olhos no futuro e nas promessas. Mesmo sendo um homem poderoso no Egito, José sabia que ali não era o destino final da sua família. Ao pedir que levassem seus ossos no futuro, ele mostrou que sua fé estava na promessa de Deus para o amanhã. Na prática, por mais confortáveis ou difíceis que sejam os nossos dias atuais, precisamos manter a nossa esperança firme naquilo que realmente importa, deixando um legado de fé para os que vêm depois de nós.